Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion, Hash Shabbat, Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Vaikra, que quer dizer, e ele chamou, o Eterno chamou a Moisés, nós vamos examinar aqui, queridos, o texto no livro de Vaikra, que é o livro de Levítico, inclusive o nome do livro em hebraico é Vaikra. Nós vamos examinar ali, queridos, em Levítico capítulo 1, verso 1 e 2. Amém? Parashá Vaikra, nesse Shabat de hoje, diz assim: E chamou o Eterno a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Eterno, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado, vacum e de ovelha. Então, queridos, o que nós vemos aqui? Nós vemos que, agora no início do livro de Vaikra, no livro de Levítico, o Mishkan, que é o tabernáculo, já está pronto. E precisa agora começar a funcionar. Ou seja, precisa agora começar a serem oferecidos os sacrifícios que o Eterno mandou que fossem oferecidos. Amém? Os sacrifícios com boi, bode e ovelhas, ou carneiros, amém? Ou cordeiros. Então, em suma, os animais que eram oferecidos no templo e no tabernáculo, agora estamos no tabernáculo aqui, nesse momento, e serão esses animais. E esses sacrifícios são chamados de korbanot, Esses animais, sacrifícios desses animais são os korbanot, que vem do radical karov, que quer dizer próximo, perto. Então, a ideia desses korbanot, ou seja, desses sacrifícios com animais, era conectar, aproximar o homem com o Eterno. Então, esse é um ponto. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos ver que para que houvesse essa conexão, amém, o Eterno, ele também vai falar aqui em Vaikra, Levítico, capítulo 2, no verso 13, ele vai falar o seguinte: E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de alimentos o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Então, observe bem, em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Então, todos os korbanot, cada korban, cada animal para sacrifício, vai ser oferecido juntamente com sal. Amém? Porque esse é o chamado pacto de sal. Ou seja, em hebraico, Brit Amelah. Esse pacto de sal, meus irmãos, em que cada sacrifício tem que ter sal, amém? Porque o Eterno está dizendo aqui na Torá, cada animal sacrificado vai ter que ser temperado com sal, amém? Então, o que acontece? Esse pacto de sal, diz a literatura rabínica, vamos aqui em Gênesis para a gente dar uma consultada. Em Gênesis capítulo 1, verso 2, verso 6, primeiro 6, fala do segundo dia da criação. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e à manhã do dia segundo. O que isso tem a ver com a nossa paraxá? Tem a ver o seguinte, queridos. Primeiro, nós vemos aqui em Levítico, em Gênesis, Bereshit, que as águas foram separadas por essa expansão chamada céus. Os céus separaram as águas de baixo, ou seja, os mares, em sua grande maioria, e as águas de cima. E diz a literatura rabínica que as águas de baixo reclamaram, por que as águas de cima ficaram tão próximas do Eterno e nós ficamos tão longe, E aí o Eterno fez o pacto de sal, amém, dizendo que o sal que tem nos mares será oferecido em todo sacrifício, em toda oferta que for oferecida ao Eterno no tabernáculo,
ali no Mishkan. Então, meus irmãos, dessa forma, as águas de baixo ficariam reconectadas ou conectadas mais próximas do Eterno, tal qual as águas de cima. Agora, um detalhe interessante, né? Se é para conectar direto com o Eterno, por que então não oferece, não coloca as águas de baixo no lugar do sal, né? Para conectar direto com o Eterno, né? É a resposta, meus irmãos, e isso que a gente já vai encadear esse raciocínio. A resposta é que a água, quando ferve, ela evapora. E o que sobra quando a água salgada é fervida? O que sobra é o sal. É a parte mais material da água de baixo, é o sal, né? Então o Eterno, ele pega a parte mais material, aquela parte mais profundamente material, mais pesada, e coloca isso no sacrifício do tabernáculo, ou seja, para essa parte que é mais material do que a outra, porque a água ela sobe, mas o sal fica. Então o sal é colocado ali para o sal também conectar-se com o Eterno, o sal da água. Conecta a água e ele mesmo é conectado. Amém? E por que então o Eterno usa o sal para conectar? Qual é o recado para nós? E é isso que é importante a gente entender. Amém? Nesse texto aqui da Parashá Vaikra. Amém? E Deus quer que a gente use a nossa vida material para canalizar para o mundo espiritual. É isso aí. Amém? Então, tudo o que nós temos na vida, amém? Nós devemos fazer algo construtivo para canalizar para o mundo espiritual e não virarmos escravos do materialismo. Então, é isso, é o cerne da situação. Amém? Ou seja, o sal, que é a parte mais material da água salgada, ele é colocado no sacrifício e conecta essa parte material, canaliza para o mundo espiritual. Então o ensino para nós é canalizar o nosso mundo material para o mundo espiritual. Amém? Isso me traz uma história, meus irmãos, que tinha um homem muito rico, né? E ele estava querendo educar o seu filho, né, sobre a questão da pobreza, né? Então esse homem era muito rico e ele disse para o seu filho: meu filho, nós vamos visitar um amigo meu. E esse amigo dele era muito simples, morava no interior, muito bem mais simples. E aquele homem disse: e você vai poder ver o conceito de pobreza, meu filho, você vai ver. E aí eles foram, né, para visitar esse amigo dele no interior, né? E após vários dias ali com aquela família do interior, ele voltou para a cidade e falou: viu, meu filho, o que é a questão da pobreza? Né? E ele era muito rico. E o filho respondeu assim: pai, eu vi mesmo uma coisa interessante, né? Eu vi que enquanto nós temos luminárias, né, eles têm as estrelas do céu. Opa! Enquanto, né, aquele homem rico dizendo, enquanto nós temos uma piscina, o filho dizendo para aquele pai, né, eles têm um riacho inteiro, né? E aquele filho continua: enquanto nós dormimos em camas, eles dormem em redes gostosas. Amém? Enquanto nós temos quarto de hóspedes e chamamos pessoas tão egoístas quanto nós para ali se hospedarem, eles nos deram os melhores lugares na sua casa, né? Enquanto nós tratamos mal os nossos funcionários, eles tratam bem todo ser humano. Pai, foi ótima a lição que o Senhor me deu de saber quanto que nós somos tão pobres. Então, essa foi a lição dessa história. Amém? O que isso nos traz, meus irmãos? Aquele homem, ele não estava conectando o seu mundo material para o mundo espiritual. E é essa a lição da Parashá. Porque, primeiramente, meus irmãos, quanta riqueza as pessoas têm sem precisar de bens materiais. Veja, as luminárias deles eram as estrelas do céu, né? O riacho ali, né, dando água e refrescando aquele lugar rural. Amém? E também a lição de não ser egoísta.
amém? De dividir com aquele que não tem. Isso daí é que faz, né, canalizar. Como canalizar? Canalizar ajudando aquela, compartilhando com aquela pessoa que realmente não tem, amém? E também não sendo escravo do materialismo. Então essa que é a lição dessa paraxá, nesse primeiro comentário da paraxá Vaikra, é que não sejamos escravos do materialismo, não sejamos e compartilhemos aquilo que temos com aquelas pessoas que não têm. E sempre tem alguém que tem menos que você para você compartilhar, né? Porque isso daí o Eterno vai pedir de mim, vai pedir de você, vai saber se você está compartilhando com outras pessoas menos favorecidas que você, ou você é daquele tipo que pega o talento e guarda, e a gente sabe o final da história, lá em Mateus, capítulo 25, verso 30, que o servo inútil, que guardou tudo para si, né, e não quis colocar aquilo em prática, né, que aquilo rendesse, né, ele vai ser lançado nas trevas, onde a choro e ranger de dentes. Então, se você recebe bênção, você deve sempre compartilhar com aquele que menos tem, e todo mundo tem alguém que menos tem do que você, amém? Se você, eu moro no lugar tal, tem gente que não tem onde morar, então você tem como compartilhar com aquela pessoa, amém? Tem gente que não tem nem onde morar, não tem nem onde dormir, não tem nem onde deitar, então todo mundo pode compartilhar com aquele que não tem, amém? Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos nessa noite de Shabat. Shalom, Shabat, Shalom. Amém e amém.